Olá, tudo bem? Eu sou Tereza Martins, uma das professoras autoras responsáveis pelas disciplinas de língua inglesa que você terá durante o seu curso de gestão empresarial. Sou doutora em educação pela Universidade de São Paulo e docente nas FATECs de Jundiaí e Itu. Seja muito bem-vindo à segunda unidade da disciplina Inglês 1. Sendo este o nosso primeiro contato, eu gostaria de falar um pouco em português com você para estabelecermos certos assuntos que serão necessários durante todo o curso. Por que eu disse em português? Porque o nosso foco é a língua inglesa. E a ideia de se falar em inglês é para que você possa ir se familiarizando com o idioma, desde os assuntos mais fáceis e básicos, alguns que você até mesmo já sabe, até chegar nos mais complexos. Você já viu na unidade anterior, apresentada pelo professor Silvio, como trabalhar com a plataforma de nosso curso e orientações de como conduzir seus estudos em língua inglesa. Nesta aula, iniciaremos com uma breve introdução sobre a língua inglesa e os países que falam inglês como língua oficial. O importante nesse momento é que você tenha noção de alguns países que falam a língua inglesa e da importância deste idioma nos dias de hoje. Você já está pronto? Então vamos começar? Você estuda inglês há no mínimo 7 anos. Já parou para pensar qual é a origem desta língua, a importância dela no cenário mundial e quantos falantes a utilizam atualmente? A história do idioma inglês começou quando 3 tribos germânicas invadiram a Grã-Bretanha durante o século V. Essas tribos, os anglos, os saxões e os jutos, atravessaram o Mar do Norte, onde hoje é a Dinamarca, e norte da Alemanha. Naquele tempo, os habitantes da Grã-Bretanha falavam a língua celta. Com a invasão, os celtas tiveram que fugir para o oeste e norte, mais precisamente para a região onde fica hoje o país de Gales, Escócia e Irlanda. A língua inglesa se divide em 3 fases: o inglês antigo, o médio e o moderno. Por volta do ano 1060, William o Conquistador, duque da Normandia, parte da França moderna, invadiu e conquistou a Inglaterra. Os novos conquistadores, chamados normandos, trouxeram com eles o francês, tornando-se a língua oficial da corte real, das classes dominantes e de negócios. Por um período, houve uma espécie de divisão das classes linguísticas e ficou assim: as classes mais baixas falavam inglês e as classes superiores falavam francês. No século XIV, o inglês tornou-se dominante na Grã-Bretanha novamente, mas com muitas palavras francesas acrescentadas. Essa linguagem ficou denominada inglês médio. Porém, ainda assim, não seria uma língua de fácil entendimento hoje. O final do inglês médio ocorreu com uma súbita e significativa alteração na pronúncia, a grande mudança vocálica, mais especificamente com vogais sendo pronunciadas com um som mais curto. A partir do século XVI, o britânico teve contato com muitos povos de todo o mundo. Um exemplo famoso do inglês moderno são as obras de Shakespeare e um dos seus personagens principais, Hamlet, famoso pelo to be or not to be, ser ou não ser. O Renascimento fez com que muitas novas palavras e frases entrassem na língua. A invenção da imprensa também teve grande significado, pois agora havia mais uma linguagem comum na impressão. Os livros se tornaram mais baratos e mais pessoas aprenderam a ler. A impressão também trouxe padronização para o inglês. A ortografia e gramática tornaram-se fixas. E o dialeto de Londres, onde a maioria das casas editoriais ficava, tornou-se o padrão. Em 1604, o primeiro dicionário inglês foi publicado. Hoje temos muitas variedades de inglês em todo o mundo. Tanto é que utilizamos o inglês internacional. Segundo Kanaviliu Rajagopalan, o International English pertence a todas as pessoas do mundo que falam inglês. Mas ele não é a língua nativa de ninguém, ou seja, o International English não é uma língua própria de um país ou outro, mas sim uma língua internacional de conhecimento de todas as pessoas do mundo que a falam. Portanto, saiba que você, estudante de inglês,
deve estar preparado para falar inglês com qualquer pessoa do mundo. Não só o inglês está por todo mundo, mas quase tudo está em inglês. É inegável que hoje não vivemos sem alguns instrumentos ligados à tecnologia. É impensável viver sem um celular, um computador, a internet. Porém, atrás de tudo isso, temos uma língua sendo usada, que nesse momento é o inglês. A globalização e a consequente necessidade de uma linguagem eficiente de comunicação é um fato e estamos conscientes dele. Aprender um idioma se tornou uma necessidade básica para profissionais de diversas áreas e para todos aqueles que se preparam para ingressar em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. O domínio de um outro idioma traz uma melhor condição de acompanhar as mudanças que vêm ocorrendo nesse mundo globalizado e com tanta tecnologia vigente. Diversos fatores contribuem para a expansão do inglês. O domínio nos negócios, as diferentes políticas externas dos países mais poderosos, de língua inglesa em sua maioria, a cultura popular, com a indústria da música e do cinema, e a tecnologia da comunicação, que utiliza inglês na eletrônica e na internet. Entretanto, como fazer para adquirir esta língua? Não existem métodos milagrosos nem escolas extraordinárias que tornarão um especialista em inglês em pouco tempo. Na realidade, é um estudo longo que dependerá do seu esforço e vontade de querer aprender cada vez mais. E no livro-texto que você vai encontrar o conteúdo que você precisa estudar referente à unidade 2, que fala sobre as nacionalidades e profissões. Além disso, vamos fixar pontos importantes para que você utilize a língua com desenvoltura em qualquer ambiente que o uso da língua se faça necessário. Que tal participar ativamente deste processo?